Olá, meu irmão, seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Buquerque, do Entre Nós. E o nosso tema de hoje é a continuidade do que nós conversamos na semana passada. O tema é: como posso perdoar ou amar aquele que me perturba, aquele que me incomoda? Hoje é a segunda parte, e lembrando que esse conteúdo ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Desculpa, deixa eu só ver o capítulo, acho que não é o capítulo 10, capítulo 12. Só ratificar aqui, ou retificar. Capítulo 12, amai os vossos inimigos, né? E hoje, a gente, na semana anterior, vimos os itens 1, 2 e 3 e trazendo alguns comentários. Hoje a gente vai falar do item 4. É algo bem interessante, bem marcante, que cabe à nossa reflexão. Quando a gente divulgou esse tema, na semana passada, bem como nesta semana, muitas pessoas comentaram que é um tema interessante, outros falando um tema de extrema dificuldade. E eu concordo com você, eu não discordo. É algo que não é fácil. Mas o que é mais interessante, como eu disse na semana passada, é os espíritos trazem a compreensão da mensagem de Jesus de uma maneira muito clara, de uma maneira madura, sem hipocrisia, sem meia verdade. E o que é mais interessante, mostrando o que é real, o que é verdadeiro. Não adianta a gente forçar a barra, obrigar algo que não é natural. Eles vêm trazer até da ciência uma questão de afinidade, lei de atração, mostrando, como a gente falou na semana passada, que é muito mais fácil eu ter um sentimento de afeto, de afeição, de carinho, uma energia mais fácil de troca entre alguém que eu goste do que eu não goste. Quem me maltrata, quem porventura eu não tenha apreço, nós não temos uma sinergia, nós não temos uma sintonia. Mas ao mesmo tempo, também a doutrina espírita, como cristã, tem que entender que cada um de nós espíritos, ainda mais que reencarnamos, que progredimos, estamos em uma fase diferente da nossa evolução. E com isso, eu já posso ter feito o que você está fazendo hoje, eu posso ter feito no passado, ou poderei fazer no presente ou até no futuro. Eu não estou imune a esse tipo de coisas. Então é interessante porque eu preciso ser indulgente. Inclusive sobre indulgência nós conversamos há algumas semanas. Um tema muito interessante, a visão que os espíritos trazem, bem interessante, ao qual eu recomendo que você depois assista esta live que está lá aqui no Instagram, também no YouTube, em Aníbal Buquerque, ou então no Spotify, no Entre Nós com Aníbal Buquerque. Mas vindo para o tema de hoje, relembrando o que foi dito na semana passada, uma das coisas que os espíritos nos sugerem como uma forma de começar a perdoar e amar. E esse amor não quer dizer que eu precise estar abraçado, de mãos dadas, de braços dados, com alguém que só quer me prejudicar. Até porque eu não devo me expor às suas ações, eu devo me proteger. Mas os espíritos dizem o quê? Que eu não devo desejar o mal para essa pessoa. Na verdade, eles dizem até o quê? Que eu deva ficar feliz quando alguma coisa boa acontece a esse irmão e lamentar quando alguma coisa de ruim lhe acontece. É até o inverso do que muitas vezes pensamos ou fazemos no dia a dia. Outra coisa relevante que eles trazem é que eu deva orar, emanar sentimentos bons, prece em direção a esse irmão. Então, dito tudo isso, relembrando um pouco do que falamos semana passada, no item 4,
Deixa eu ver aqui. São observações de Kardec. Eu fui ver se era alguma instrução espírita, né? Alguma mensagem espírita de algum espírito, mas é o próprio Kardec comentando baseado nos ensinamentos que ele aprendeu e apreendeu com esta convivência com os espíritos. Nos diz ele, Kardec, dizendo o seguinte: amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. E realmente é um contrassenso imaginar que Jesus quer que eu ame o meu inimigo. A sua mensagem é muito clara, mas para a gente é algo que, quando a gente passa por uma situação onde alguém deseja o nosso mal, nos prejudica, é difícil ter esse sentimento realmente por outro. Mas olha que interessante, desde a semana passada tem muita coisa interessante que os espíritos nos trazem. E hoje eles falam assim: aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Ou seja, aquele que é incrédulo, ou seja, que não acredita na reencarnação, que não acredita no relacionamento entre espíritos encarnados, desencarnados, e entre essas duas ordens, né? Imagina que quando aquela pessoa que me prejudica morrer, eu me livrei. Ledo engano. Se aquela pessoa realmente tem muita raiva de mim, poderá ele continuar a fazer as mesmas coisas que fazia em vida. Só que agora eu não o vejo, eu não o enxergo. Posso até senti-lo, mas não acredito, porque não acredito em espíritos, em vida após a morte. Eu não vou imaginar nunca que aquela pessoa que me atormentava em vida continuará a me atormentar após a sua morte. E aí, olha que interessante que Kardec vem falar. Daí, o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem a gente em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Né? Então é interessante isso, porque quando a gente diz que não tenho interesse em perdoá-lo, porque quando ele for embora vai ficar tudo bem. Mas não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Continua Kardec dizendo assim: em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. É como se eu estivesse fraquejando, recuando, voltando atrás, dando o braço a torcer, engolindo o meu orgulho. Mas nada disso é relevante. Primeiro a gente deve buscar, a proporção que a gente amadurece, que a gente evolui, nós devemos procurar ir nos desvencilhando dessa palavra orgulho, que tanto mal nos causa, que tanta destruição já trouxe para a humanidade ao longo da história. Né? Eu preciso honrar o meu orgulho, honrar a minha realeza, o que for por aí. Então, não adianta. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo do mal pelo outro. Então, na semana passada, a gente abordou justamente isso. Eu não devo desejar o mal para aquele que me faz mal, porque senão eu me igualo a ele. Depois, eu não devo ficar feliz quando alguma coisa de ruim lhe acontece. É tão interessante isso, eu comentei isso semana passada. Alguns de nós, às vezes, ainda fazemos assim. Quando uma coisa ruim acontece com quem eu não gosto, que eu tomo conhecimento, ainda faço assim: olhe, Deus é muito bom. Deus é perfeito. Aqui se faz, aqui se paga. Não vamos alimentar esse tipo de pensamento, esse tipo de fala, de palavras, de frase, porque isso não é adequado, correto para um cristão. Mas isso não é por um sentimento de obrigação,
mas um sentimento de compreensão, de irmandade. Então os espíritos dizem que se alguma coisa de bom acontece àquele irmão, vamos ficar felizes, porque isso o ajudará na sua evolução. Se alguma coisa de ruim acontecer, vamos lamentar, mas também compreender que é uma oportunidade de aprendizado para esse irmão. Então Kardec continua assim: para o crente, quem é esse crente? Aquele que acredita na vida após a morte, aquele que acredita em reencarnação, aquele que acredita na relação que acontece entre encarnados e desencarnados, ou no dito popular, entre vivos e mortos pela carne, porque ninguém morre em espírito, o espírito é imortal. Então, Kardec vai dizer o seguinte: para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver estas situações. Olha que interessante. E por quê? Porque as suas vistas, ou seja, o meu olhar, a minha visão espiritual, se lança sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Então, quando eu me remeto ao passado, eu posso imaginar que se aquela pessoa tem alguma coisa contra mim e eu não lhe fiz nada nessa existência, pode ser remanescência de uma existência anterior. Ele pode até não lembrar, mas tem uma energia interior. Ou coisas que ele faz, ao qual hoje eu recrimino, eu já posso ter feito no passado. Então eu não posso julgar para não ser julgado. Eu devo ajudar. Bem como em relação ao futuro. Porque uma coisa é certa. A reencarnação tem um objetivo. Qual é? Trazer a evolução do espírito. E essa evolução se dá por meio de provas, onde eu preciso ser provado para amadurecer, me fortalecer e até ver se eu ainda não estou repetindo falhas passadas, para ver se eu me desvencilhei, certo? Bem como também a reencarnação é para ocorrer reparações, correções, corrigendas de ações, de atitudes, de palavras, de pensamentos que eu tive num passado, pode ser até um passado recente ou em outra reencarnação, onde eu tive com relação àquele irmão ou àquela irmã. Coisas que eu lhe fiz que nesta vida a gente precisa de alguma forma conviver, não sei se debaixo do mesmo teto, mas às vezes no trabalho, um convívio social, colegas de rua, parentes, para que a gente se reencontre, corrija o mal que eu te causei. E às vezes a pessoa não sabe por quê, mas tem alguma queixa, alguma aresta não aparada com relação ao nosso relacionamento. E eu também não sei por quê. Então, para o crente, ou seja, e principalmente para o espírita, muito diverso, eu estou relendo, é a maneira de ver, porque a sua vista se lança sobre o passado, eu entender que eu já tive outras reencarnações como esse irmão ou essa irmã também, como para o futuro, as possibilidades, que a gente pode ter num relacionamento, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ainda ele, o crente, o espírita, que pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, e que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amarga as vicissitudes, os problemas, quer advenham dos homens, quer das coisas. Então, a vida daquele que acredita na vida após a morte, que reencarna, que é espírita, a vida passa a ter uma outra dimensão, uma outra perspectiva, um outro olhar, um outro foco. E com isso, a gente aprende a amenizar certas situações, certas circunstâncias, porque passamos a compreender que todos estamos em processos evolutivos
em estágios diferentes. O que aquele hoje não tem, eu já posso também não ter tido no passado. Aquilo que eu tenho hoje, aquele irmão poderá ter no presente ou no futuro. Porque tudo são conquistas pessoais que vamos adquirindo à proporção que vamos evoluindo. Kardec continua dizendo: se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Olha que interessante. Então, se eu preciso aprender a aceitar as provações que Deus me traz, eu preciso também começar a compreender, a aceitar o instrumento pelas mãos de quem vem. Eu não preciso me reconciliar, andar junto, né? Mas eu preciso aprender a não me vingar, a não revidar, a não bater boca, a não ser agressivo. Isso já é um grande passo, que é o que os Espíritos esperam de nós ao nos ensinar. Então, se em vez de se queixar, agradece a Deus, ao Pai, por experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Provavelmente alguns que estão nos ouvindo devem dizer assim: Aníbal, você está ficando doido. Mas estas palavras aqui são de Kardec, porque ele bem compreendeu a mensagem de Jesus e bem compreendeu o ensino que os Espíritos estão trazendo. Aquele irmão é só um instrumento, um coitado também, precisa da minha atenção, precisa da minha prece, dos meus pensamentos em direção a ele para que ele se melhore. Então, esta ideia nos dispõe naturalmente para o perdão, para relevar, para entender e aceitar os limites de cada um. Isso é resignação, isso é benevolência, isso é principalmente indulgência perante o próximo. E nós falamos disso há umas 3 semanas. Olha, no outro ponto ele vai dizer assim: o homem que no mundo ocupa uma elevada posição não se julga ofendido com os insultos daqueles a quem considera seu inferior. E aqui é uma forma de ver, mas não deixando compreender que aqui eu estou me sentindo um ser superior e o outro inferior que necessita ser humilhado. Não. Mas entender que aquela pessoa ainda tem limitações, que ele ainda não compreendeu certas verdades, que ainda precisa caminhar mais e mais e mais. Todos nós precisamos, mas aquele em especial, no exemplo que Kardec está falando, né, na fala de Kardec, de trabalhar o seu caráter moral, a sua moralização cristã. Tá certo? No outro ponto, o item 5, que também é bem interessante e traz um viés que o espírita já começa a compreender, mas aquele que ainda não tem essa compreensão não entende o mal que está lhe causando certas atitudes de raiva, de indignação, de não perdão, de não aceitação com relação de amor. E esse amor não precisa ser um amor que eu preciso estar de mãos dadas, mas é de não nutrir um sentimento de raiva, de vingança, de ódio perante outro. Só o avião passar que está bem rasgando, né? Mas enquanto isso, uma boa tarde para todos que estão aí, né? Você que está nos assistindo agora ou a posterior. O item 5, Kardec vem falar dos inimigos desencarnados. É o item 5 e 6 que tem uma abordagem muito interessante, que a doutrina nos explica, que é de uma passagem de Jesus muito legal. Quando ele diz assim: ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos, para relevar, para deixar de lado. Olha o que é que vem dizer. Por que eu preciso ser indulgente com os meus inimigos?
Sabe o espírita, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens. Isso é fantástico. Não é algo que é eterno. É uma fase, é um estágio, faz parte da evolução. Depois, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia que seus erros e se tornará bom. Porque na lei do progresso, todos nós um dia seremos anjos. Então acho isso fantástico. Isso é libertador. Compreender que nada é eterno. É eterno enquanto eu teimo. Outra coisa que o espírita também sabe é que a morte apenas nos livra da presença material do meu inimigo. Pois que este pode me perseguir com seu ódio mesmo depois de tendo deixado a terra. Então, isso eu acho assim revelador e faz com que a gente possa compreender, porque nós temos muitos casos de obsessão. E normalmente o que é o obsessor? O obsessor é aquele que me persegue ou está comigo em algo insistente, onde essa insistência às vezes é um vício que eu tenho, por exemplo, de comer muito, de beber, de fumar, de me drogar, de falar mal do outro, de brigar, né? São de falhas morais que nós temos. Bem também, o obsessor pode ser atraído pela sintonia, mas também pode ser atraído pela raiva. Um inimigo que eu tinha quando em vida, ele morreu, o corpo, mas em espírito, quer se vingar de mim. E o pior de tudo é que agora eu não o vejo. Quando ele se aproxima, eu não o percebo. E a sua ação, muitas vezes, é silenciosa. Agora, tenho que entender uma coisa. Ele é o meu algoz hoje, mas ele quer se vingar porque eu fiz algo que lhe prejudicou. Eu deixei de fazer algo que lhe prejudicou. Fiz ou deixei? Falei ou deixei de falar? Alguma coisa que aconteceu e às vezes esse irmão, esse espírito é alguém muito próximo à minha pessoa. Às vezes, irmãos, sócios, casais, onde um problema de traição e aí o esposo ou a esposa morre e não aceita aquilo e quer se vingar. Então, me lembra uma passagem de Jesus, quando Jesus assim fala. Se você está no templo, a sinagoga, e por um momento você se levanta para deixar uma oferta lá no ofertório, e ao caminhar para o ofertório, você lembra que tem alguém com alguma queixa contra você, deixa a tua moeda ali no canto e vai e reconcilia-te com o teu inimigo enquanto vocês estão caminhando juntos, ou seja, enquanto vocês dois estão vivos. Porque senão depois, ou seja, depois que ele morrer, que ele desencarnar, ele vai reclamar ao juiz. Isso é a justiça divina, uma lei de causa e efeito funcionando. Vai reclamar ao juiz. E com isso, muitas vezes, eu adquiri uma dívida perante um irmão na lei de causa e efeito, mas muitas vezes esse irmão não tem a paciência de esperar pela lei de Deus, o tempo de Deus. E aí quer fazer justiça com as mãos pela lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Olha que interessante, olha que interessante. Essa tarde está maravilhosa, né, amados irmãos? Nós estão chegando, desejando uma boa tarde, passarinho cantando, o vento, esse verde. Hoje, domingo de Ramos, dia em que Jesus está entrando lá em Jerusalém. Momento crucial, uma semana crucial para ele, onde semana que vem a gente vai falar um pouco disso, da morte do corpo, mas para que o espírito viva, né? Então, olha que interessante. Então, Kardec vem dizer que aquele que me perseguia pelo ódio, não é porque morreu que agora vai deixar de me perseguir. Ele vai dizer assim, e que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia
ao Espiritismo demonstrar por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Porque a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Então, ou seja, se eu, num ato de raiva, mato alguém com o desejo de ele morto não me atormentar mais, ledo engano. Aí é que ele vai ter agora a liberdade de fazer o que quer no lado do mundo espiritual, alimentando um ódio, uma vingança. E isso é muito verdade. Aqueles que ainda não conhecem a doutrina não têm noção de quantos casos, e esses casos não são exclusivos para os espíritas, é para a humanidade toda. Porque o espírito, ele muitas vezes nem conhece a doutrina espírita, nem conhece o catolicismo, alguns são os ateus, alguns são ateus, né, porque ficou meio um plural demais, mas ele vive, e ao viver, não importa a sua crença, ele pode estar bem, mas se ele teve alguma situação que não lhe foi satisfatória, ele pode estar mal. E estando mal, se é com queixa, é uma queixa com relação a alguém, ele pode querer fazer justiça com as mãos. Então, que nós não tenhamos essa compreensão. Então, cabia, portanto, apresentar uma razão de ser positiva em uma utilidade prática, o perdão e o preceito que o Cristo nos deixou: amai os vossos inimigos. É a melhor forma que eu posso fazer de buscar me reconciliar. Mesmo que eu não consiga dirigir a palavra, mas no momento em que eu dirijo a prece, faço prece por aquela pessoa que me fez mal, eu estou munindo uma energia diferente, construindo uma energia diferente dentro de mim e fora também, onde essa energia vai alcançar essa pessoa que poderá ela me perdoar, mesmo que eu não vá lhe pedir perdão, mesmo que eu não chegue junto dela. Eu não desejar o mal dela já é grande coisa. Eu ficar feliz quando coisas boas lhe acontecem é outra grande coisa. Porque para que eu tenho que ter inveja? Para que eu tenho que ficar com orgulho ferido? Isso não é cristão. Então, olha que interessante. Não há coração tão perverso que, mesmo ao seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Olha que lindo. Vou repetir. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto de represálias, podendo até fazer-se de um inimigo um amigo, antes ou até depois da nossa morte. Então, até depois da morte, a gente pode se reconciliar com aquele que nós nos desentendemos, pedir-lhe perdão, pedir o seu amor, a sua atenção, o seu carinho. Então, Kardec vai continuar com um mau proceder, ou seja, se eu agir de forma errada, eu vou irritar o meu inimigo, que então se constitui um instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Olha que interessante. Não é que Deus vai usar instrumento de punição, mas o funcionamento da lei de causa e efeito, porque como a gente não se entende, a gente vai precisar se reencontrar em outra existência para se reconciliar, para que eu possa reparar o mal que eu lhe causei. Então, tem muita coisa linda nesse evangelho em que eu preciso compreender melhor para assim não me tornar um prisioneiro, para assim me libertar. Então, a doutrina vem nos libertar dessas algemas